Começando mais um dia dos vídeos da série de lugares assustadores aqui da República Tcheca. E hoje nós vamos visitar um lugar que, na minha opinião, é o lugar mais assustador de todos que a gente visitou. Isso porque a história que nós vamos contar no vídeo de hoje aconteceu e é uma história real. O lugar que nós vamos visitar hoje, inicialmente foi construído para ser um forte. Ele foi construído pelo imperador Joseph da Áustria há muitos e muitos anos atrás. E ele foi construído para receber um máximo de 7.000 soldados em guerra. Só que depois, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, os alemães nazistas, ocuparam essa região, eles fizeram de Terezin um campo de concentração. Para quem não sabe, um campo de concentração é onde eles enviavam as pessoas, os judeus, ciganos, poloneses, homossexuais, deficientes físicos ou deficientes mentais, porque eles acreditavam na soberania ariana. Eles acreditavam que precisavam limpar a sociedade de pessoas que poderiam ser raças inferiores. Por aqui passaram mais de 150 mil pessoas, maior parte deles judeus, mas esse não era um campo de concentração de extermínio. Eles traziam as pessoas aqui para uma triagem, mas eles faziam as pessoas, como posso dizer, sofrer no trabalho, na mão de obra. Porque assim, as pessoas que eram pegas, elas não só eram exterminadas, mas eles trabalhavam, eram escravos justamente para fazer funcionar toda a guerra, né? Então os soldados da guerra, eles precisavam comer, eles precisavam produzir, então eles trabalhavam em trabalhos escravos, só que as condições que eles trabalhavam eram tão precárias que muitas pessoas que passaram por aqui morreram justamente por conta dessas condições. Era má nutrição, era exaustão. Então assim, o campo de concentração, inicialmente, antes de começar os extermínios, eles faziam esse campo de concentração para exterminar as pessoas de exaustão. Então eles faziam trabalhar tanto em condições tão precárias, absurdas, que as pessoas acabavam morrendo. E também depois daqui era que eles colocavam no trem e mandavam para Auschwitz, que é outro campo de concentração, que era onde eles queimavam as pessoas, tudo mais. Exterminavam. Mas o interessante é que aqui, como a Mi disse antes, aqui a capacidade era para 7.000 pessoas. Tinham momentos que eles colocaram 75.000 pessoas, ou seja, 10 vezes mais que a capacidade permitida. Bem, a gente está num campo aqui, bem em frente. Na verdade, a gente não entrou ainda no campo de concentração, a gente está na entrada. E aqui eles fizeram algumas lápides para representar todas as pessoas que morreram aqui nesse campo. Essas lápides, elas têm nomes, então eram as pessoas que acabaram morrendo aqui no campo de concentração que eles conseguiram identificar. Só que muitas dessas pessoas não foram identificadas, então eles tinham um número, que era a triagem. Quando eles chegavam aqui, eles recebiam um número. Então é o número 52, 55, enfim, eram números, eles não conseguiam identificar por nome, mas por números. E é triste porque provavelmente a família inteira morreu, então ninguém ficou para registrar isso. Outra coisa que a gente aprendeu quando a gente esteve na nossa passagem por Israel, no cemitério onde eles enterraram os judeus, eles não colocam flores em cima da lápide, pedras. Isso porque, por exemplo, em Israel é muito deserto, então não tem flores lá, então eles colocam, para homenagear, eles colocam pedras. E aqui não é diferente. Outra coisa importante é que em 1943 o comandante ele ordenou que todas as pessoas que estavam aqui ficassem do lado de fora para eles poderem contar quantas pessoas tinha. Isso era em novembro, e em novembro faz muito frio aqui. Nessa época tinham 40.000 pessoas. Então eles ficaram em pé justamente para ser contados. E nesse dia mais de 300 pessoas morreram de hipotermia, porque fazia muito, muito frio. pessoas chegavam
aqui no campo de concentração, e esse aqui era conhecido como um pátio administrativo. Então aqui nessa porta 3, os prisioneiros entravam, né? As pessoas que chegavam no campo de concentração entravam e ali eram registradas. Eles davam um nome e com esse nome eles ganhavam um número. Então aqui eles eram conhecidos por números e não por nomes. Quando vocês veem as fotos, assim, aquela quantidade de gente, assim, um mar de gente, é muito triste de ver que é nessa hora que a gente consegue ver que tu não é tratado por pessoas, sim, tu é mais um, porque é uma multidão. Vamos ver, vamos entrar aqui dentro. As pessoas que chegavam no campo de concentração, elas não tinham nenhum direito. Então, aqui nessa porta é onde eles censuravam as correspondências. Então, qualquer correspondência que você tentava mandar ou receber, ela era censurada aqui. Então, as pessoas que trabalhavam aqui, elas não só liam essas cartas, mas também interrogavam as pessoas que queriam passar informação daqui ou receber informação daqui. Você nem pode entrar, é trancado. Nessa sala 5 que a gente está entrando, aqui era a sala do comandante. Então o comandante ficava aqui, onde ele dava todas as ordens. E diz que ele é conhecido, né, Mi, por ser muito cruel. Vocês sabem que a gente sempre tenta mostrar as coisas positivas, as coisas alegres durante a viagem, porque a gente sim acha que tem que focar nisso. Mas por que a gente está aqui hoje? Porque é importante não só para nós visitar um lugar desse, também para vocês conhecerem, para lembrar a gente sobre tolerância. Por que tudo isso aconteceu? Porque em algum momento um maluco, que era um líder muito famoso, ele começou a falar que a solução para o mundo era a soberania ariana. Então as pessoas que precisavam acreditar ou ter esperança em alguma coisa acreditaram nas palavras do maluco Hitler, e aí ele começou toda essa loucura que foi o Holocausto, onde mais de 6 milhões de pessoas foram executadas. Então naquela época estimava-se mais ou menos que tinham 9 milhões de judeus aqui na Europa. Então 6 milhões desses judeus, mas não só judeus, como ciganos, poloneses, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, foram executados justamente porque um maluco que estava no poder achava que isso era importante para a solução do mundo, e não só para a solução do mundo, mas como ele fez tantas pessoas acreditarem e trabalhar para ele justamente em prol dessa ideia. Por isso que eu falo, o quão importante hoje é a gente focar na tolerância, porque a gente não precisa viver como a outra pessoa acredita que é correto, mas a gente respeitar cada pessoa, a gente consegue evitar que essas barbaridades aconteçam de novo um dia. Então assim, é triste, é pesado, é um clima bem pesado aqui, mas é importante que a gente visite, conte essa história justamente para que não só nós reforçamos a tolerância todos os dias, mas para vocês que estão assistindo também reflitam sobre o que aconteceu aqui. E nessa sala que a gente está entrando agora, aqui era conhecido por ser um depósito de roupas. Traziam os prisioneiros e para trocarem a roupa e para colocarem uniformes de exércitos derrotados. Eu acho que era muito para humilhar, sabe? Acho que faz tudo parte de matar uma pessoa, humilhar, tratar, depois você tira de comer, você tira os direitos. Então você vai definhando a pessoa até a morte, né? Nós chegamos num portão aqui, que vocês podem ver, ó, é tudo cercado com arame farpado, ó. Tem tudo arame farpado ali pro pessoal não poder fugir. Então nessa área que a gente tá agora, era um lugar onde ficava 1.500 pessoas, e essas pessoas eles trabalhavam empacotando comidas, que eram frango, batata. De 1940 a 1945, mais de 1.500 judeus foram colocados nesse pequeno forte, e o destino da maioria desses grupos era o pior dos destinos. Fala que mais de 500 foram torturados até a morte, e os outros foram deportados para os campos de concentração, porque aqui era um campo de concentração, mas como o Rômulo explicou antes, ele era só um campo de concentração de trabalho. Muitos morriam aqui pelas más condições de vida, mas o destino das pessoas aqui era só trabalhar por um tempo e depois eles seguiam para os outros campos de concentração, onde lá eram exterminados em câmaras de gás ou fuzilamento. E quem
conserva grande parte desse forte aqui é a Embaixada de Israel. Por que essa Embaixada de Israel? Porque o Israel é o Estado judeu e eles lá tem um museu muito grande dedicado ao Holocausto, mas eu acho que eles gostam de manter essas memórias vivas justamente para contar a história do povo judeu, mas também das atrocidades que aconteceram no mundo, né? Então, pessoal, nós estamos entrando aqui são várias celas. Isso é uma cela, ali tem outra e aqui tem outra cela. Vamos entrar numa delas? Em cada cela dizem que ficavam de 60 a 90 pessoas. E olha só o espaço. Daí tu imagina, aqui dormia de 60 a 90 pessoas, ó. Tem a numeração 27, 26, 25. Então dormia um no lado do outro, na verdade em três, é um beliche de três, e aqui provavelmente é onde eles almoçavam, eles jantavam, eles comiam quando traziam as refeições. Também tinha, provavelmente porque fazia muito frio, eles tinham como aqui como uma lareira, e aqui é onde eles colocavam os pertences deles. Aqui eu acho que era o banheiro, onde eles faziam as necessidades, e eles tinham uma pia. Essa era a pia. Como essa cela, existem várias outras. E aí? Ai, não gosto de entrar, gente. É uma sensação, é uma energia tão pesada. Nossa. Aqui nós estamos entrando numa enfermaria, onde ficava um médico. Eu não vou dizer que quando a pessoa está doente vinha para cá, porque como morreram milhares de pessoas doentes, malnutridas, talvez o médico só cuidava dos soldados. Pessoal, aonde eu estou agora era a solitária. As pessoas que eram prontas para ser executadas, elas já ficavam aqui confinadas. Então eles traziam, eles já deixavam, provavelmente ficava mais de um aqui em cada porta, mas eles deixavam aqui para depois ter a sentença final, executar as pessoas. E são várias portas. Aqui em cima tem um númerozinho. Olha, é uma sala de 2x4, é bem pequenininha. É uma informação meio absurda, mas em 1943, a Cruz Vermelha, que é conhecida pela ajuda humanitária, esteve aqui no campo de concentração justamente para fazer uma propaganda. E essa propaganda era para contar como esses acampamentos, que não eram, eles não gostavam de chamar de campo de concentração, mas eles chamavam de acampamento de judeus, era um modelo para tratamento. Então a Cruz Vermelha veio fazer justamente essa propaganda de como era interessante o meio de manter os prisioneiros, né, os judeus e as outras pessoas que ficavam aqui no campo de concentração. Então, nessa sala aqui é onde os prisioneiros tomavam banhos e é onde eles provavelmente, eu não sei o que é a palavra despiojar em espanhol, mas é provavelmente onde eles tiravam as roupas dos prisioneiros e onde eles tomavam banhos. Mas eu não sei explicar. É uma energia ruim, né, Lido? Não, mas eu acho que é importante, faz mas parte. Mas assim, é uma coisa, não sei, pra mim o coração fica apertado, sabe? É um sentimento ruim de estar aqui. Mas isso que a gente nem chegou na parte pior ainda, né, Mê? Quando chegar lá, eu acho que vai ser pior ainda. Mas em Auschwitz, quando eu fui lá, tu vê aquelas câmeras de gás, daí tu vê as fotos na entrada de cada câmera, a fila, aquela quantidade de pessoas entrando, é triste. É uma sensação ruim. Só adultos que eram enviados para cá. Então a gente sabe que tem muita criança que acompanha o canal e a gente fica pensando, né? Mais de 17 mil crianças passaram por aqui. E é muito triste, né? De pensar que a vida acabou tão cedo. Transferiram a prisão das mulheres para cá. Então, a partir de 44, somente mulheres ficavam aqui nesse edifício aqui. Então, aqui é uma passagem subterrânea que era por nessa portinha que eles conduziam os prisioneiros
para serem executados. Então esse aqui era o lugar onde é como um depósito, onde eles armazenavam os corpos das pessoas que foram torturadas. E depois de 1942 eles cremaram todos os corpos que estavam aqui. Nossa, que horror! Que? É pequenininha a sala, imagina? Não quero entrar não. É muito pequenininha, imagina a quantidade de corpos que eles colocaram aqui. E nessa casa, que na verdade é uma mansão, aqui é onde vivia o comandante da prisão. Ele, sua família e também alguns familiares das pessoas que trabalhavam aqui na prisão. Nós estamos agora na casa onde os soldados que trabalhavam no campo de concentração viviam. E aí hoje é um museu aqui. Eu esqueci de falar que os testemunhas de Jeová também foram perseguidos na época do nazismo. E aí conta aqui que muitos testemunhas de Jeová passaram por esse campo de concentração. Lembra que a gente mostrou o quarto lá? Olha que isso é uma foto de todas as pessoas que estavam naquela cela de 60, 90 pessoas. Então eles estavam tudo amontoados, ó. Esse era o uniforme que os prisioneiros usavam e o que eles comiam por dia no começo era 370 gramas de pão e uma sopa de vegetais à noite e uma xícara de café. Depois eles foram abaixando isso e partiu 250 gramas de pão, um pouquinho de café e uma sopa de vegetais à noite. Então, pessoal, a gente está entrando numa área agora, era um pátio. Quando terminou a guerra, eles mandaram mais de 3.000 pessoas para cá e essas pessoas ficaram aqui esperando a morte, até a morte. E o que mais chocante, a gente teve no museu ali, o museu tem toda a história, mas o mais chocante é poder ver as fotos da época, fotos de pessoas desnutridas, os corpos. Eu acho que, claro, uma das imagens mais chocantes são as imagens. Os montes de corpos, porque era tanta gente que morria que eles empilhavam os corpos um em cima do outro e ver o corpo das pessoas assim era puro osso e pele, desnutrido. É muito chocante. Bem, esse aqui era o pátio que eu comentei que eles traziam os prisioneiros e tinham várias celas. Vou entrar numa aqui. É bem pequenininha, tem só um vaso. Aí tu imagina que tinham 3.000 pessoas amontoadas aqui. Em 1, 2, 3, tem 10 celas. Aquele papelzinho que a gente estava lendo, que é o guia, e fala que eles decidiram abrir e manter isso para visitação, para que mantenha e reforce o sentido da liberdade, da expressão e dos direitos humanos, né? Porque isso só aconteceu porque as pessoas não tinham liberdade de falar o que queriam, de ser o que queriam ser e de acreditar no que queriam acreditar. Então as pessoas elas foram selecionadas justamente por conta disso, por acreditar em algo. Depois as pessoas por serem algo que não poderiam ser. Então, e depois de tudo, depois de estar aqui, as pessoas foram privadas do direito básico, o direito humano, os direitos básicos do ser humano. E então, acho que é importante ver isso, é importante visitar. E ao final do passeio a gente está se sentindo um pouco mal, assim, uma vibe um pouco negativa para baixo, devido ao ambiente, mas por outro lado a gente se sente bem de ter tido a oportunidade de visitar aqui e mostrar para vocês, porque isso faz parte da história. A gente não pode nunca deixar que a história se apague. Mais uma coisa, a gente tem um amigo alemão e a gente teve a oportunidade de ficar na casa dele e conhecer toda a família, e eu falei assim, por que você acha que aconteceu, chegou nesse ponto? Por que as pessoas acreditavam na doutrina, no que o Hitler falava?
Ele falava assim que ele era um líder muito... Ele falava muito bem. Então o que ele falava, o poder da fala, fazia com que todo mundo acreditava no que ele tinha para dizer. E ele só conseguiu fazer com que tudo isso chegasse nas proporções que chegou, todo o movimento nazista, foi porque as leis da Alemanha, ela permitia certos movimentos que ele conseguiu tramitar dentro dessas leis. Então assim, eu acho que às vezes a gente fica meio inconsciente de que não, é só uma lei que está sendo aprovada, é só isso que está acontecendo, e às vezes a gente acha que está tão distante do nosso país. Por isso que é importante a gente entender as leis que estão sendo mudadas no nosso país. Eu acho que é importante a gente ter consciência de quem a gente vota, porque tudo isso aconteceu porque uma pessoa que estava no poder era um maluco e ele falava tão bem e fez com que outras pessoas acreditavam no que ele tinha para dizer. E aí chega numa proporção que depois não tem como voltar atrás, né? Se você achou essa história interessante, compartilha com alguém na sua escola, se você ainda está na escola. Se você não está mais na escola, compartilha com alguém que não sabia que tudo isso já existiu. E compartilhe com seu filho que está na escola, ou seu neto. Ou compartilha com seu pai que não sabe que tudo isso aconteceu, porque é importante para que todas as pessoas saibam que isso aconteceu um dia e que não volte a acontecer. Não esqueça de deixar o like e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!